Olá, meu nome é Davi, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Letras da Unesp do campus de São José do Rio Preto. E eu vou falar um pouco hoje sobre a resistência radical em Uma História de Amor e Fúria, que é um filme roteirizado e dirigido por Luiz Bolognese. Bom, o objetivo do meu trabalho vai ser entender o que seria essa resistência radical, né, no que ela se constitui, e para tanto, a gente vai utilizar nesse trabalho a teorização trazida por Fanon, né, que vai então tentar entender como que é necessária esse radicalismo, o uso da violência como uma forma de enfrentar o contexto colonial, né, em que o próprio Fanon vivenciou no período em que vivia. Bom, então, o primeiro ponto que eu vou trazer é justamente a teorização do Fanon. Fanon, ele foi um psiquiatra, filósofo, um grande pensador, que vai então tratar dessas questões de como que o sistema colonial ele trouxe, né, diversos pontos negativos e influenciou inclusive a psique dos colonizados, e como para o subalterno, para o colonizado, não havia outra opção a não ser esse caminho para uma resistência radical. Fanon vai ter o seu livro mais famoso é Peles Negras, Máscaras Brancas, né, que ele vai justamente tratar dessa parte mais da psicanálise, né, em como o sistema colonial afeta, né, afetou e trouxe esses reflexos de inferioridade, desse senso de inferioridade para os colonizados nesse livro. Só que o livro que eu vou utilizar nessa apresentação é Os Condenados da Terra, que é quando o Fanon vai trazer de uma forma mais direta, né, essa questão da violência e da resistência radical. Bom, antes de falar do conceito, né, mais específico dessa resistência para o Fanon, eu vou trazer, né, eu trago o que o colonizador traz para o colonizado. Então, vou falar um pouco sobre esse mundo maniqueísta que é então montado, né, construído pelo colonizador no país colonizado, né, no pensamento do colonizado. Então, Fanon coloca: o mundo colonial é um mundo maniqueísta. O colono faz o colonizado uma espécie de quintessência do mal. A sociedade colonizada não é apenas descrita como uma sociedade sem valores. O indígena é declarado impermeável à ética. Há uma ausência de valores, como também negação dos valores. Nesse sentido, é um mal absoluto. Então, o colonizador vai criar essa hierarquia em que claramente o colonizador se posiciona no topo da hierarquia e o colonizado resta, né, esse papel abaixo, né, nessa hierarquia, não só abaixo, mas ele traz, né, essa característica de que ele seria o mal absoluto, que ele seria a materialização dessa questão negativa, né? Então, esse argumento é muito trazido nesse livro Peles Negras, Máscaras Brancas. E, dando um passo além, né, o colonizador não apenas vai criar essa hierarquia, como para sustentar ela, ele vai utilizar de violência, e a violência não apenas psicológica, mas claramente uma violência também física. E aí a essa violência é a qual o Fanon vai então trazer o conceito de resistência, no caso, a descolonização. Então aqui Fanon ele vai trazer esse conceito, né? Descolonização seria uma luta ah, com o objetivo de haver o fim do sistema colonial. Então há uma tentativa de acabar com a colonização. Tá? Então é esse o significado de descolonização. E para Fanon, somente se consegue esse fim da colonização
por meio de um fenômeno violento, ou seja, por meio da violência. Então a remoção da figura da hegemonia só se daria pelo uso da força, não haveria outra opção. E aí então o Fanon também coloca sua definição, né, pode, se queremos descrevê-la com exatidão, estar contida na frase bem conhecida: os últimos serão os primeiros. A descolonização é a verificação dessa frase. Então aqui a gente vê uma inversão de papéis, uma inversão da hierarquia. Então quem estava em cima vai para baixo, quem estava embaixo vai para cima. Então há apenas então essa inversão, né, da hierarquia. Agora, tratando especificamente sobre o uso da violência e da força, Fanon trata de uma forma bem clara, né, que essa é a única forma de libertação. Então, Fanon traz: como vimos, é a intuição que tem as massas de que sua libertação deve efetuar-se, e só pode efetuar-se, pela força. Por que aberração de espírito esses homens sem técnica, famintos e depauperados, não afeitos aos métodos de organização, chegam em face do poderio econômico-militar do ocupante a crer que só a vitória poderá libertá-los? Como podem esperar triunfar? Porque a violência, e é aí que reside escândalo, pode constituir, quanto a método, a palavra de ordem de um partido político. Os quadros podem convocar o povo à luta armada. Então aqui Fanon coloca, né, que os próprios partidos políticos eles podem ter esse papel de convocar, né, a população a utilizar da violência, a luta armada, né, como forma de resistência. E por fim, mais algumas citações para mostrar realmente a defesa, né, da violência por Fanon. O autor coloca: desde seu nascimento, percebe claramente que este mundo estreito, semeado de interdições, não pode ser reformulado senão pela violência absoluta. E o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão, é a violência em estado bruto, e só pode inclinar-se diante de uma violência maior. Então aqui não há diálogo, né? Então para Fanon não há diálogo com o colonialismo, né? O colonialismo não é algo, uma máquina de pensar, uma razão, né, que tem como haver diálogo, não tem, é violência. E violência para Fanon só pode ser combatida com violência e não qualquer, né? Teria que ser uma violência maior, tá? Bom, então vendo, né, essa defesa, né, dessa resistência radical por Fanon, vou falar um pouquinho agora sobre o Corpus, né, o filme Uma História de Amor e Fúria, do Luiz Bolognese. Né, eu vou começar falando um pouco sobre o enredo do filme, então do que o filme trata, e aí posteriormente eu vou mostrar como que se dá então essa resistência. Bom, o filme ele traz 4 momentos distintos da história do país. Então a gente vê 4 narrativas diferentes, 4 histórias diferentes no filme. Primeiro, o descobrimento do Brasil, né? Descobrimento entre aspas, porque a gente sabe que não houve, né, descobrimento, né? No caso, a gente os indígenas já moravam no Brasil. O período da escravidão, o auge da ditadura militar e, por fim, uma prospectiva, né, uma tentativa de imaginar o que seria uma sociedade do Rio de Janeiro em 2096. E para o Bolognese, né, ele imagina essa sociedade como havendo uma escassez de água e essa água potável só sendo, né, obtida por meio da venda, né, por preços absurdos, né. E aí, no caso, né, tratando do enredo especificamente, o filme vai trazer a história do amor entre Janaína e um guerreiro. E aí esse guerreiro, quando ele morre, ele vai sempre assumir a forma de um pássaro e depois, posteriormente, vai renascer em um outro período. Tá? Então, no caso, os dois renascem em outros períodos. A Janaína sempre vai renascer também, só que ela mantém um nome. Esse guerreiro, ele não. Ele se transforma em pássaro e depois ele nasce com outro corpo, mas com outro nome também, tá? E durante 6 séculos, então, a história do casal sobrevive por meio dessas 4, então, etapas da história nacional. Então, eles vão, esse relacionamento, esse amor vai permanecendo, apesar de, em cada um desses períodos, haverem esses sistemas opressivos. Bom, então agora eu vou fazer uma análise de algumas cenas que eu acho importante e que vão mostrar, né, esse contexto anterior e o contexto próprio, né, da resistência subalterna.
Aqui, então, eu trago o momento da escravidão do Brasil. Então, aqui a gente está no Maranhão. Essa personagem, né, a segunda personagem desse quadro, é o Manuel do Balaio. Ele é o guerreiro, né, nessa vida do Maranhão. E ele está, no caso, sendo ameaçado por esses guardas, né? Então a gente vê um guarda segurando o Manuel, o outro com uma arma apontada e atrás um observando, né, essa cena, tá? Então aqui a gente vê toda essa violência sendo direcionada a personagens aí subalternas, a essa personagem negra. Nesse caso, né, nesse momento da narrativa, nesse momento do filme, a gente vê o que o Manuel, então, nesse momento, ele havia ajudado alguns escravos, então ele havia contrabandeado algumas armas para esses escravos, e os guardas estavam desconfiando da atitude do Manuel. Então, nesse momento, os guardas vão para casa do Manuel, seguram o Manuel, seguram a mulher do Manuel, e o líder do guarda pega uma das filhas, né, a filha mais velha, e arrasta até a casa do Manuel, aonde esse líder do exército vai, então, estuprar a menina. Né? Então a gente vê essa violência bruta, né, sendo realizada. Nesse outro quadro, né, em seguida, né, a gente tem um outro ângulo da visão. O Manuel lá no fundo, continuando sendo segurado e com a arma apontada. A gente vê os braços dele numa posição, né, de firmeza e de tentativa de tomar alguma ação. Um pouco mais próximo da câmera, mais próximo da gente, a gente vê a mãe da menina, né, desesperada, mas também sofrendo violência do policial. E a menina, então, sendo arrastada pelo líder, né, com esse rosto, com esse sorriso maléfico, né, antes aí de efetivar o estupro. E por fim, esse último quadro, ainda dessa cena, a gente tem então essa visão mais aproximada, né, em primeiro plano do Manuel. E aqui então a gente vê uma lágrima escorrendo dos olhos dele. E um misto, né, um conflito de emoções. Aqui a gente vê uma tristeza, mas também uma raiva que vai ser materializada na próxima cena que eu vou trazer. Então, aqui eu só trago esse quadro justamente para mostrar essa materialização, então, dessa resistência subalterna radical. Então, um movimento violento é efetivado ao subalterno, então a única forma de combate é por meio dessa retribuição e uma retribuição de uma violência maior, assim como o Fanon coloca. Então aqui a gente vê uma cena em que o Manuel do Balaio, ele retribui a violência e, no caso, mata esse líder do exército. Tá? Então aqui a gente vê a expressão do rosto dele de raiva e dessa vingança, né, sendo efetivada com essas gotas de sangue, né, no rosto, né, ampliando essa violência, né, dessa resistência radical. Alguns outros pontos, né, que eu acho interessante mostrar do filme é um protagonismo feminino nessa ação da resistência. Então, geralmente na história, né, as personagens subalternas são apagadas, são silenciadas, e no filme a gente vê um movimento contrário, em que há essa amostra, de forma geral, desse protagonismo feminino. Então aqui, por exemplo, a gente vê na segunda história, do Maranhão, da revolta da Balaiada, a gente vê a Janaína, né, que é essa que está no quadro, segurando armas e participando ativamente dessa revolta da Balaiada. Não só ela, mas outras mulheres também, conforme nós podemos ver aí atrás dela, do lado esquerdo. Tá? Não só nessa história, mas a gente vê também na história da ditadura. Janaína, ela segura uma arma e aponta, então, atira num guarda que está ameaçando a personagem protagonista masculina, que nessa história tem o nome de Cal. Né? Então aqui ela protege a personagem masculina. Então é uma inversão desses papéis, né, clichês que a gente vê. Né?
E, por fim, a gente tem na história de 2096, né, da escassez de água, Janaína tendo o papel também protagonista dessa história, né, arquitetando toda a emboscada que é feita aos líderes das corporações que têm o controle da água. E finalizando a minha apresentação, eu gostaria de falar então um pouco sobre como essa resistência subalterna, né, radical, ela vai auxiliar a haver uma perpetuação da violência, uma perpetuação das hierarquias. Então, como isso forma um ciclo que muito dificilmente é rompido, né? Uma hierarquia que muito dificilmente é rompida. Então aqui eu dou só um exemplo na história da ditadura do filme. Então aqui a gente vê Cal, né, que é a protagonista masculina do filme, dessa história. Ele realiza um discurso contra banqueiros e militares, né? Então ele está fazendo assalto ao banco, e aí ele fala que o assalto não é um assalto à população, mas é, na verdade, uma forma deles recuperarem o que o próprio Estado e os militares já roubaram da população. Então, um ato, né, violento, né, realizado por esse movimento de resistência, né, há uma reação dos militares de prender Cal, né, após alguns momentos, né, algumas operações desse grupo. Cal é preso e é torturado, né, aqui a gente vê esse quadro, né, ele sendo torturado no pau de arara, e em seguida ele sendo arrastado enquanto sangra, né, na prisão. Então aqui a gente vê essa perpetuação da violência. Então os dois lados, o lado da resistência subalterna utilizando da violência e o lado da hegemonia também utilizando da violência. E aqui a gente vê então essa perpetuação, né, esse ciclo de violências que não terminam, né? E, de fato, o filme, ele, de forma geral, não só nessa história, dá para ver esse ciclo, porque em cada uma das histórias, então a gente tem 4, em todas elas há uso da resistência radical, né? E, de forma geral, essa hierarquia não é rompida, de forma geral, continua havendo esse sistema de opressão. Então, não há o fim desse sistema de opressão. Então a gente questiona aqui se efetivamente essa forma de resistência ela realmente combate, né, realmente traz o fim das hierarquias, né? Então é uma dúvida que é posta aqui que a gente coloca nesse momento. Bom, então essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão as minhas referências e muito obrigado.